Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão. Não, pode dizer. 90 mais 3. Mas pronto, vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 90 mais 3. Eu sou Afonso Couto e estou aqui com os mágicos José Rabassa e Ricardo Quinteiro, prontos para mais uma emissão. Eu acho que é o Álvaro Pacheco, está cá hoje. Da Wish, não tinha reparado. Da Wish. Senhora, fica-te bem. Um abraço, Álvaro. Um abraço ao Álvaro. Mandamos esta bola. Reconhecimento do nosso trabalho. Primeira derrota, desde chegou a Guimarães. Também em 2 jogos, outro. Era difícil. Mas pronto, vamos começar por falar do Futebol Clube do Porto, que teve uma derrota algo inédita, portanto, com o Estoril na sua própria casa. À data, último classificado. À data, último classificado. Zé, fala-nos um bocadinho da tua justiça sobre este jogo. Bom, eu vi o jogo, ao contrário do que habitualmente posso dizer. Onde viste o jogo? Vi o jogo na Taberna Nova, passa a publicidade em Leiria, um sítio muito nobre. Eu estava a ver os primos no Vilaré, só vi depois o resumo. É impressionante como nunca se vêem os jogos em casa. Eu achei que o Porto muito igual ao que foi, embora, ao que tem sido, aliás, embora com o agravante de ter os seus principais desequilibradores fora da equipa. O Galeno está lesionado, Ivan Reim também está fora. O único desequilibrador era o PP, que nem fez um jogo por aí além. E o Francisco Conceição. Sim, mas acho que o Francisco Conceição tem que comer ainda muita sopa para ser um desequilibrador à altura do PP, por exemplo. Chamar à seleção agora. É um agitador, mais do que um desequilibrador, é um agitador. É um Porto que tem um problema crónico de não ter um jogo ligado, não ter um jogo consolidado, não ser uma equipa consistente, não ser uma equipa emocionalmente forte e durante todo o jogo, pelo menos. É verdade que domina o jogo na sua globalidade, mal seria se assim não fosse. Tem um David Carmo desastroso, recorrentemente desastroso, não é? Que faz o lance que inicialmente foi marcado de penalti e depois foi revertido para livre e que dá o gol do Walsgrove, que é um grande gol de livre direto. E é um Porto completamente com uma ausência de ideias gritante, que nem a parceria Taremi e Evanilson conseguiu desta vez resolver. Taremi até é substituído ali a meio da segunda parte, talvez um bocadinho antes do meio. Curiosamente, eu acho que quando sai Taremi o Porto começa a jogar pior, perde muita capacidade de pressão. O Tony Martínez é um avançado com algum golo, mas é um avançado da área, é um avançado que não tem a fineza, a finura e a inteligência do Taremi. A fina flor. A fina flor. E acho que o Porto já tem uma equipa fragilizada até emocionalmente. Tem algumas alterações que também não ajudam, porque Galeno e Ivan Reim fora prejudicam muito esta equipe. E depois tem-se afundado cada vez mais em termos emocionais, sobretudo no campeonato. Continua sem conseguir dar resposta, desta vez encontrou uma equipa que eu acho que é muito competente e que me surpreende que estivesse em último lugar. Já não está. Feliz ou infelizmente já não está. O próprio Sérgio vinha isso um bocadinho na conferência de imprensa. É uma equipa com muita qualidade, que não traduzia... agora à procura de pontos, com a agravante está à procura de pontos, e uma equipa com muita qualidade. Eu acho que o Estoril tem jogadores muito, muito interessantes. Depois podemos falar sobre o Estoril mais adiante, mas acho que tem uma equipa muito interessante, surpreendia-me o último lugar e fez um bom jogo dentro das suas possibilidades contra o Futebol Clube do Porto. Quinto. Como eu disse, eu vi só o resumo, acho que foi Largado. Não, curtinho. Mas depois ouvi muita gente a falar e também... Eu sou influenciável, QB. Por nós é que não é. Do que vi e ouvi, acho que foi um jogo em que não foi assim tão avassalador como o Sérgio disse, que o Sérgio, pela conferência, parecia que só o Porto é que tinha jogado. Tem aquele penalti. Eu do que vi tem o penalti logo a começar. Isto para dizer que foi um jogo em que o Porto mal era em casa contra o último classificado, foi criando oportunidades. Eu do que vi, lá está, não vi o jogo todo, mas do que vi o Francisco Conceição, pelo menos nos highlights, pareceu-me estar muito dentro do jogo, criando oportunidades, quer assistindo, quer rematando. É um jogador que eu aprecio, mas acho que tem muito que evoluir, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista disciplinar, para bem da carreira dele, porque acho que se vai tornar muito melhor jogador quando se focar mais só no jogo jogado e não tanto nas quesílias
não lhe trazem, só o cansam, sinceramente. Pronto. Gostei da equipa montada do que vi pelo Vasco Seabra. O Vasco Seabra para mim é o Bruno Lage da Wish. Acho que é um treinador interessante, positivo, mas acho que isso ainda é curto, pelo menos para dar o salto para outros voos. Acho que o Porto também, jogos pré e pós-Champions também é sempre, porque às vezes pré estás ali a prevenir lesões, estás a gerir cansaço, e pós o seu contrário, que o balão esvazia um bocado, a concentração não é a mesma, e é diferente estar a jogar num Santiago Bernabéu ou num Anfield, ou até mesmo ir à Antuérpia, do que depois estar a jogar com o Estrela, com todo o respeito para essas equipas. E portanto isso também poderá ter condicionado, ainda que eu, não pela parte do Sérgio, que acho que o Sérgio nunca desliga e jamais pode admitir outro cenário. E depois, por fim, e depois reforçando a tua ideia, o David Carmo, são erros a mais e é desconcentração a mais. Senhor 20 milhões. Um jogador com a capacidade física dele, daquilo que já vimos que ele pode dar ao futebol. Depois ter... Mas acho que ali é a parte mental, só que foi. Tinhas ficado de trazer uma compilação do David Carmo. Eu já falei disso uma vez convosco e peço para vocês estarem atentos, que é a maneira alheada como ele está a olhar para o campo. E eu tenho estado a reparar nisso. É descabido. Sim. Ainda para mais quando és treinado pelo Sérgio Conceição. Que ainda menos... O que me surpreende é ser aposto. Não sei se é por ter custado ou custou. É um bocado de necessidade também, não é? Mas quer dizer, o Porto tem... Confia mais. Depois eu digo sempre, há 20 milhões para justificar, ele começou a jogar, não enterrou muito e, portanto, vai ficando. Mas vai e só para terminar o tema... depois, uma nota final para as palavras fortes de Sérgio Conceição no final do jogo, que hoje já remediou um bocadinho a mão, mas que foi no sentido de que isto é uma culpa... Agora culpou os médicos. Tem que se olhar a todos os departamentos, que isto é uma... Já tinha tido uma quesilha com o médico do Porto. Ele já teve uma quesilha com o Nelson Puga, ou pelo menos uma hipotética quesilha. Hoje já retirou um bocadinho a mão, reconheceu-lhe muito mérito a ele e a restante equipa. Falou muito bem dos fisioterapeutas hoje, por exemplo. Ou seja, mas ele falou disso, deu ênfase a isso. Já ando aqui há vários anos com 10 ou 12, ou não sei quantos números ele disse, mas creio que disse 10, jogadores lesionados e que isso não é fácil. E hoje também disse outra, também forte, que foi que isto já não é o tempo das vacas gordas, que as equipes, basta ver que a qualidade no Campeonato Português tem vindo a baixar, e tem razão no que está a dizer. Mas, ou seja, são palavras fortes. Eu lembro que o Sérgio já teve várias, sempre que as coisas correm mal, já teve este tipo de bocas para cima. Dispara para todo lado. Ainda que eu acho que ele esteja mais calmo, continuo a achar que a valeriana está a fazer efeito. Viu-se que aquilo é o Sérgio exaltado, naturalmente, com aquilo que é o estado da nação portista. E não vamos falar disso hoje, mas acho que amanhã vão dar uma grande resposta e vão ganhar com facilidade ao Antuérpia no Estádio do Dragão. Sim, amanhã que na quarta-feira é ontem. Amanhã que na quarta-feira é ontem. Agora quando estrearmos, quando estiverem a ver-nos... E que já que estão a ver quarta, depois também podem ir ver ontem, que estivemos na TVI. Vamos estar na TVI amanhã de manhã a comentar. Terça de manhã. Portanto, terça, ontem. Ontem de manhã. Eu começo por pegar nestas tuas últimas palavras e dizer que concordo na plenitude contigo. Acho que o Sérgio Conceição comete muitas vezes este erro de aproveitar e mal as derrotas para descarregar naquilo que está mal no Porto, porque é óbvio que há coisas que estão mal no Porto, são de conhecimento de toda a gente, mas não é nas derrotas em que há uma responsabilidade da equipa e do treinador que se deve estar a expor esse tipo de situações. Aliás, ele tem muito mais legitimidade para o fazer nas alturas em que ganha um título. Aí seria a altura ideal para dizer: nós estamos aqui e o Porto já conseguiu fazer coisas apesar de haver erros, e a identificá-los, não é na derrota. Claro, de certa forma estar a escamotear aquilo que foi uma má exibição da equipa. E passando ao jogo em si, que é aquilo que mais interessa, foi um Porto
Na linha do desculpa que interromper, depois acalma-se, é que ele depois acalma-se e já remedeia ali o que disse. Sim, mas de qualquer que é forma mais estranho. tem que haver tem que olhar mais para si e para a equipa nesses momentos do que para fora, que é dentro do Porto, mas fora do âmbito. É talvez o Porto seja a Conceição que joga pior que nós. Não é? Sim, era o que nós estávamos a dizer. E aliás, o melhor Porto este ano tem sido na Champions, não tem sido claramente no campeonato. E é uma continuidade. Há um déficit de finalização associado a este pior Porto que nós falamos. Mas há dois Portos no campeonato que vão dar ao mesmo desfecho, que é a falta de golo, mas que é um Porto que consegue criar muito, mas depois é desplicente na hora de finalizar, ou um Porto que não consegue de todo criar e não incomoda assim tantas equipas adversárias. Que não foi o caso neste jogo. Neste caso, criou algo, na primeira já criou bem mais. Neste jogo tivemos um bocadinho dos dois. Tivemos um Porto que na primeira parte fez por merecer sair em vantagem, falha um penalti, tem algumas oportunidades, está por cima do jogo, mas depois tem uma segunda parte em que, com o cronómetro a andar para a frente e um resultado, ainda antes de sofrer o golo, o Porto estava a fazer pouco por merecer a vitória, e isto não é traduzido pela posse de bola, porque o Porto teve-a, mas sim na chegada à baliza. Eu até, nos últimos minutos do jogo, foi Pep quem teve a maior iniciativa da equipa, com um remate fora da área e depois numa corrida desenfreada em relação à área. E portanto isto revela aqui também que está a falhar alguma coisa no Porto neste tipo de trabalho. E outra coisa é a forma como ele, por exemplo, agora voltou ao seu 4-4-2 clássico, ou seja, isto mostra bem que está aqui a haver dificuldades em encontrar o meio campo, em perceber que ali não há um Otávio, e já não há um Otávio, e portanto que melhor forma o Porto pode jogar para compensar a saída do Otávio. Não há de substituto direto. E portanto já percebemos que Romário Baró foi uma falha, ou seja, é ineficiente. E também é uma vítima. Mas foi a tentativa dele. Sim, na altura. É uma vítima desta gestão. Que o Otávio iria ser substituído pelo Romário Baró, que era essa a intenção do Sérgio. Eu acho que eu acho que Alan Varela e Eustáquio são sem dúvida neste momento os indiscutíveis do meio campo. Depois tens aqui uma deambulação entre jogar um André Franco e só ter um ponta de lança, entre o PP jogar pelo meio e agora estamos a ver, e bem, e meritoriamente, o Francisco Conceição a assumir uma posição de titularidade que a merece. Aliás, foi o melhor elemento do Porto em campo, o mais desequilibrador, o que quis mais. Com mais vontade. E há a questão do lateral esquerdo também, que agora há esta aposta no João Mário à esquerda. Porque o Jorge Santos já está a dar uma boa resposta, parece ser um bom reforço. Ainda se viu pouco, mas parece ser competente, cria desequilíbrios. Até agora é o que é possível ver, mas acho que, e com o João Mário a assumir muito bem o lado esquerdo, parece estar aqui também encontrado algum equilíbrio nesta posição. E em virtude da ineficiência de Zaidu e de Vendel, que já vem há vários anos a notar-se. E acho que o João Mário é um jogador em quem o Porto e o Sérgio em específico, e bem, deposita confiança, um gajo de valor. Se fossem lesões já estava na Sim, era o que se tinha falado, já tínhamos falado disso. E portanto, ainda que à esquerda não seja a posição original dele, acho que cumpre bem melhor que os restantes. Pronto. Dando outras coisas, aquelas coisas já, o lateral direito agora, acho que nunca teve tão na moda um lateral esquerdo com o pé direito a jogar à esquerda, não é? A jogar por dentro. Sim, mas acho que isso também é daquelas coisas que o futebol sempre foi perpetuando, que os laterais têm que ser, foi quase como uma... No outro dia vi uma cena que foi, o Guardiola às vezes tem estas invenções e vão todos atrás. Não, porque ele depois às vezes também tira e os outros continuam, seguem e acaba por ser, até por causa do Inácio em relação ao Stones. Sim. São estigmas que também o futebol criou, como há, por exemplo, tu vês muito mais destros a jogar à esquerda e menos esquerdinos a jogar à direita. Portanto, também é um estigma que existe muito no futebol. O Inácio é um caso muito raro, até aqui no futebol português, que jogou muitas vezes com central à direita, até o Sporting ter... Mas é um caso raro tu vês esquerdinos à direita. E mesmo agora nos laterais é algo que está a vir à moda, mas e que permite à equipa jogar com um lateral por fora e um lateral por dentro. Portanto, se tiveres um extremo que dê largura desse lado, acaba por equilibrar a forma de jogar. Dizer que o PP é convocado para a seleção brasileira numa altura em que está no momento menos da sua forma, e isto viu-se neste jogo, tem-se visto ao longo da época. Lá está, voltar a dizer que o Francisco Conceição está a merecer a titularidade. Foi um jogo menos também de Evanilson. E depois eu queria virar-me aqui para o Estoril, porque é uma grande vitória do Estoril. É uma equipa
que, apesar de ter sido dominada em termos de posse de bola, foi uma equipa que manteve a concentração ao máximo. Isso é muito difícil contra os grandes. Estar 90 minutos a ver jogar e não se desmontar é algo difícil, e o Estoril conseguiu. E depois é uma equipa que, como vocês disseram e bem, não reflete a classificação. Eu até vos digo mais, porque vou-vos dizer isto, que é, o Estoril tem números. Nem números, o Estoril tem tido o contrário daquilo que é uma estrelinha. Portanto, vejam aquilo que o Estoril, e que não justifica, e por isso é que não justifica a posição em que está. O Estoril, portanto, contra o Arouca sofre o gol da derrota aos 90+4, contra o Estrela da Amadora sofre o gol da derrota aos 90+10, com o Vizela sofre o gol do empate aos 90+8, a ganhar 2-0 ao Guimarães sofre a reviravolta e gol da derrota aos 90+3. E contra o Benfica também com 90+3. Portanto, vejam só, 5 jogos em que o Estoril perde pontos nos últimos minutos. E, portanto, é uma equipa jovem, é uma equipa que tem bons valores. Tem o Matheus Fernandes, que o Sporting colocou muito bem no Estoril e que está a dar uma resposta, que eu, aliás, mais à frente já vou falar, mas posso dizer já, o SU devia seguir o mesmo caminho, porque no Sporting não vai evoluir de certeza. Temos o Rafa Guitano, que é um jogador que se está a impor e que está a ganhar nome no campeonato português. O Vital. E depois temos um jogador que eu acho que é a grande revelação deste Estoril deste ano, que é o Rodrigo Gomes. Olá, Duarte. Duarte. Agora vamos mostrar o Duarte a aparecer. Diz aí boa noite. Boa noite. Já te vamos falar contigo, não te escapas, hoje não te escapas, já lá vamos. E, portanto, em relação ao Rodrigo Gomes, dizer que é surpresa claramente deste Estoril este ano. É um jogador que, a extremo, poderia ter uma carreira, digamos, mediana, mas que me parece que com esta adaptação ao lateral esquerdo pode vir a ser um jogador a ter em conta, até para, quem sabe, no futuro um clube grande. É um jogador que no Braga perdeu bastante espaço. Com este empréstimo e esta adaptação ao lateral esquerdo, até já assumiu essa posição na seleção de sub-21 a titular, e portanto é um jogador claramente a ter em conta, faz um grande jogo, é dos melhores elementos do Estoril em campo, e portanto é um jogador que esta época vai ser uma das grandes revelações desta liga. E pronto, acho que o Porto e o Sérgio Conceição têm no final aquela declaração sobre a eficácia, que é bastante interessante e que nós iremos publicar também em Reels, que é aquela história dele na Académica, treinava nos treinos, a equipa saía tudo a marcar golos, a dar chocolate. Foi o Diogo Valente que hoje vai falar disso também. A dar chocolate, e que depois chegava aos jogos e não marcava. A tua solução foi durante o jogo, durante os treinos tirou-lhes a bola e os golos começaram a sair. Não me parece que no Porto ele vai aplicar, arriscar isso. Venceu 4-1 ao fim desse jogo. Exatamente. Portanto, mas sim, acho que o Porto tem que trabalhar muito mais que isso. E no caso do Porto, quer dizer, há certos jogadores que a bola atrapalha um bocadinho, portanto, se calhar resulta. Não, sim, mas também o próprio Taremi não está também há de estar na pior fase desde que chegou ao Porto, e pronto. E há aqui muitos fatores que estão a condicionar e que Sérgio Conceição tem urgentemente que trabalhar, porque isto a longo prazo pode levar à perda de pontos que poderão condicionar a luta pelo título. E sobretudo pela Champions, que este ano, mais que o campeonato, são 70 milhões, e no caso do Porto, com os resultados negativos... São 100? No caso, os resultados negativos que apresentou podem ser muito preocupantes em termos da gestão financeira do Porto nos próximos anos. Mas também já andamos a ouvir isso há muitos anos e eles continuam aí. Precisamente porque têm chegado longe na Champions. Pois seja, mas mesmo quando não chegam... Tem compensando a receita de jogadores a saírem do Sim, mas ouvimos que eles tinham de faturar 60 milhões até 30 de agosto, depois afinal já não era bem assim, portanto... Mas isto é o que o André Vilas Boas diz, o Porto está a adiantar bastante receita e está a hipotecar os próximos anos, portanto... Ou seja, para não vender, o dinheiro tem que vir de algum lado. Sim, também é verdade. E é precisamente essas receitas antecipadas que depois hipotecam mais à frente. Se o clube não conseguir valorizar ativos e entrar na Champions, aí é que vai entrar em cumprimento financeiro, e aí é que pode ser, e aí mais à frente é que poderás ver essas consequências. Mas sim, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa em relação ao Porto. Pronto, podemos passar ao Benfica, que se apresenta com uma nova tática. Ricardo, conta-nos lá a tua perspectiva sobre isto. Esse eu vi o jogo todo. Onde? Agora vou ter que... Isto eu vi em casa. Vi em casa também. Vi em casa. Vá lá. Também às 3h30, isto para um restaurante. Só se fosse um almoço prolongado. Às vezes estou no café, certo. No café, a beber o café. Sim. E uma ameno para acompanhar o fim do almoço. Às vezes, eles se portam bem.
Não, a falar sério, vi o jogo, acho que foi... É daqueles jogos, depois falei com alguns benfiquistas ao fim do jogo e senti uma carga muito negativa ao fim de verem o jogo. Eu acho que foi daqueles jogos que não foi brilhante, obviamente, mas acho que essa reação atende-se mais ao contexto. Acho que se o Benfica tivesse uma fase muito boa, fazendo aquele jogo, pronto, ia ser olhado como até um jogo competente, em que o Benfica chegou, ouviu e venceu, e nada mais que isso. Assim é dito que foi ganho com sorte, ou que não jogou nada. Acho que, lá está, mais uma vez a verdade estará no meio disso. O Benfica, desde o jogo da Taça da Liga frente ao Arouca, apresenta um novo modelo. Não é bem uma linha de 5, porque nem Orsens nem João Neves são os laterais, mas são uns alas projetados, no caso. No caso, o Orsens também fecha muito ao meio. Sim, e o João Neves é basicamente uma linha de 4, mas em que os alas, ou seja, o Morato um pouco como defesa esquerda, o João Neves mais como defesa direita. Exatamente. Em que não sobem, o Morato não sobe tanto. Em formato defensivo ganha mais esses contornos. Eu não, sinceramente, eu não aprecio, mas isto, o que interessa, não interessa se o arquiteto desenhou a ponte sentada ou de pé, o que interessa é que ela não caia, isso é que faz dela uma boa ponte. Ou seja, se isto trouxer bons resultados, acho que é um bom sistema. Se não. Eu, enquanto adepto, enquanto espectador, enquanto aquilo que projeto para a equipa, não é um sistema que eu aprecio, mas também atendo ao contexto. Ou seja, estamos num contexto em que Bá está lesionado, em que ele não confia nos laterais esquerdos, é escusado, ele dá as voltas que ele quiser, andamos a época toda em testes, para aí, daí as voltas que quiser, ele não gosta daqueles laterais esquerdos que tem, um que foi sua escolha e que não se adaptou e que está a correr mal, e o outro que veio a posteriori, segundo se diz, porque Rui Costa entendeu que o Jurasek não dava as garantias todas e, portanto, vendo a oportunidade de Bernat, foi buscar, mas ele também não está satisfeito com isso. Coque Sul lesionado, Neres lá para fevereiro, voltará. Ponta de lança é outra posição em que o Benfica é uma incógnita, portanto também dá as voltas que quiser, já andou lá a Musa, já não tem que estar num jogo. Agora Guedes aparece, o Arthur Cabral vai tendo as oportunidades dele, pronto. E dado este contexto, ele... E outra questão, que ele elogiou muito o trabalho de Morato e que Morato merecia uma oportunidade, portanto, e que não era fácil tirar nem Otamendi nem António Silva, e portanto, atendendo ao contexto, ele entendeu que este seria o sistema mais adequado. O Benfica faz um jogo pobre, mas competente, como disse, chega ao golo com mérito. Uma grande jogada de João Neves, que lá está, os jogadores, quando eu tenho esta máxima, que é o jogador quando é bom, não engana e joga em qualquer lado. Não será em todos os lados, não é lógico, mas... Não, queria ver se ias dizer aquilo que eu acho em relação... Estavas a pegar naquilo que eu ia dizer? Não sei, eu estava a dizer que eu acho que ele, sendo bom jogador, joga em qualquer lado. Claro que joga melhor na posição certa do que nas outras posições, que é o caso do Orsens, se quiseres. Mas pronto, num rasgo de genialidade e de repentismo, faz uma grande jogada que acaba por desbloquear o jogo. Arthur Cabral, com a nádega, quase que marca gol. Não fosse o grande corte, não me lembro agora, do jogador do Chaves. E depois, ainda bem que não marcou, se não lixava já aqui. Se não lixava já o discurso dos jogos a marcar. Mas é mais um que é descabido de nádega. Isso é surreal. Como é que é mais difícil fazer aquilo do que encostar. Mas é que sempre o guarda-redes desvia a bola. Sim, ele assim sempre consegue esconder a bola. Aquilo, no princípio ia ser com o joelho ou com a nádega. E depois o Orsens acaba por encostar. Depois há um penalti que é algo polémico. Para mim, nada daqueles penaltis, nunca estava a falar muito disso, mas nem esse, nem o Bragança, não sei o quê. Isso para mim não são penaltis. Acredito que pela teoria, by the book, olhando aquilo, potencialmente será um penalti, mas é aqueles penaltis que é televisão, é de momento, é de frame, é intencionalidade, é força com que faz. O jogador está com a bola controlada, está a sair a jogar, acho uma
parvoíce isto ser assinalado, ainda que eu acho que em by the book os árbitros têm como se proteger e argumentar para que aquilo seja efetivamente penalti. Agora, dada a minha sensibilidade para o jogo, dada a forma como eu entendo que é o jogo, dado o que eu sei do que é ter uma bola nos pés e ter contacto de um jogo, aquilo para mim não é penalti. Tu caías. Sempre. Eu que sei como é o jogo. Eu que sei como o jogo faria muito pior do que o que o João Neves fez. Isto é que jogar a bola é que percebe. Como diria Pedro Guerra, Central da manhã. lateral direito da Maiense e ex-número 10 do futsal, que é uma posição que eu não sei qual é, mas ele diz que Ele número 10 do futsal. Só que jogar a bola é que Só percebe. que jogar É a bola é que última sabe. conta do banco. A última conta da ponta. E portanto, acho que foi um jogo. Depois há um remate espetacular da lateral esquerda do Chaves, que é uma grande defesa do Turbin, que vai à barra. Que vai à barra. Vocês já O esquerdo, o Langa e o Santos. já falámos dele, creio eu, aqui uma vez. Chegou a ser associado ao Porto e ao Sport, não é? Surpreendeu-me, gostei muito da exibição dele. Gostei de ver o Rubén Ribeiro, que já não vi há uns tempos. Ia dizer isso. Era a minha primeira parte da intervenção. Quando pega no Continuo a apreciar os cortes de cabelo dele. Pá, e depois gostei de ver mais uma vez o Sérgio Conceição em esteroides no banco do Chaves, que é o Moreno Teixeira. O Moreno Teixeira. Que Passou-se ontem com o Moreno Teixeira. é a tal teoria, já falámos disso até no Jogo pelo Jogo, que é dos treinadores que passam a ter apelido. Treinadores, ou seja, quem foi quando deixa o jogo, o relevado como jogador para perseguir outras carreiras. Moreno Teixeira, ele não se chama Moreno. Se já é essa, que é Moreno Teixeira. É o Teixeira. Então qualquer coisa Teixeira. É giro juntar-se a alcunha com o apelido. Essa é Moreno Teixeira. Tipo, não faz sentido. Mas pronto, isto para dizer que isto já não é a primeira vez que ele tem estes comportamentos. Acho que ele até é um bom treinador, é um tipo que eu folgo em ver na primeira divisão. Acho que por onde passou deixou algumas marcas positivas. Na altura até foi algo incompreensível a forma como ele sai do Vitória. Pelo que ouvimos na altura no Thinking Football Summit, quando estava lá o presidente do Vitória a falar, o que ele disse até foi por vontade do Moreno, não conseguiu chegar à Europa e portanto entendeu que tinha o lugar à disposição. E pronto, acho que foi um jogo, pronto, o Benfica fez o que competia, com todas estas nuances, com todos estes contornos de diferença, sobretudo no sistema tático, mas não perspectivo uma mudança radical. Não me parece que seja um Benfica revitalizado, como acho que se pretendia com estas alterações. Nunca será. É difícil que a curto prazo seja. Porque lá está, é uma tática que não, acredito que não tenha sido trabalhada requer de forma, dinâmicas novas, de forma intensa até agora. Portanto, eu acho que é uma tentativa. Mas isto normalmente faz-se ali fim de julho, início de agosto, já se vai em novembro. É isso. Ou seja, está-se a trabalhar agora sobre a pressão de uma época e a decorrer e resultados menos positivos. mas lá está, é aquela história que nós estamos a falar. Houve uma preparação do plantel do Benfica. E o Schmidt, muitos dos jogadores, eu acredito, a maioria tenha sido com o seu aval, não podemos dizer que não é assim que funciona o futebol neste momento, se não todos os jogadores, não é? E houve aqui claramente uma falha na percepção, que era aquilo que tínhamos dito, o Benfica tinha uma identidade na época passada e esta época é muito difícil de voltar a implementar. Muito menos quando tu pegas em jogadores que foram bases da época passada e os colocas em posições que não são as deles. Ou mesmo o Kokshu, que não estando na época passada, vem para ocupar uma posição que também não é bem a dele. Portanto, se tu aí estás a deturpar completamente, queres forçar uma identidade que já não existe com estes jogadores. E o próprio Schmidt disse isso. Sim. E disse que a qualidade não era a mesma. Eu não sei se é qualidade, eu acho que ele não teve, foi essa antecipação. Eu acho que é mais uma questão de forma do que de conteúdo. Há forma e há preparação na pré-época, em que ele devia ter antecipado, porque ele é que é o treinador que provavelmente tinha que ter um backup olhando aos jogadores que tem no plantel, não é? Portanto, porque os jogadores não faltam ao Benfica. Obviamente que as características não são as mesmas da época passada. E a questão é, o 3-4-3 eu acho uma tática muito interessante. Agora, mas é muito diferente. Acho que é interessante, acho que há 4 jogadores que poderiam beneficiar sobretudo desta tática, que são os dois laterais, o Bay e o Urasek. Portanto, seria a tática ideal para eles, tal naquela questão que nós falámos da saída de bola, em que seriam agora os centrais
os dois centrais a abrir na largura e a dar saída de bola, e o Benfica tem centrais com qualidade para o fazer, quer o Otamendi, quer o António Silva, o próprio Morato. Fica até a ideia que se o João Vitor não tivesse desistido de lutar por um lugar nesta tática, até podia ser um jogador interessante, e portanto, retirando essa pressão de saída de bola e dando aso a aproveitar as alas ou ir à Seck e ao Bá, podia ser bom para eles. É muito bom para o Di Maria, não é? Porque retira-lhe exigência na recuperação defensiva, e poderia beneficiar o Cockchu, havendo um Florentino, e estando ele mais solto e protegido por uma defesa a 3 e por um Florentino, poderia soltar-se muito mais. Mas agora, também o meio campo a 2 também acresce em alguns papéis defensivos, sim, também não quero fazer. Mas não é tanto aquilo que tem sido sujeito ao fazer uma dupla com o João Neves, ou fazer pronto. Neste jogo em específico foi um João Mário que voltou precisamente à posição onde foi campeão no Sporting, portanto a 8, sobretudo na primeira parte, portanto, era o Florentino e o João Mário. Esta tal história do Osnes e do João Neves só me vem provar um ponto, que é exatamente, mostra só a inteligência dos jogadores e a capacidade de ler o jogo destes jogadores, que é acima da média claramente, e por isso eles vão desempenhar bem estas funções. Agora, estares a pôr um João Neves e um Osnes fora da sua posição, é desperdiçares aquilo que eles de bom podem trazer à equipa, E colocares o João Mário a 8 também pode ser um erro gravíssimo. Basta lembrar a primeira época do João Mário no Benfica, que o Jorge Jesus também o coloca a pisar esses terrenos, e que foi catastrófico. E estás a abdicar, falaste bem, do João Neves e do Osnes, que ocupariam bem melhor essa posição do que o João Mário. E não havendo Cockchu, não é? Portanto, depois, ou seja, a solução imediata a seguir ao João Mário é o Chiquinho, que também não entrou nada bem. Não entrou nada bem em campo. E portanto, em resumo, foi uma má primeira. Há nomes quando se dizem, ainda estou a olhar para o Quinteiro, porque é automático. Foi uma má primeira parte para o Benfica, claramente. O Benfica pouco criou, teve bola, mas, ou seja, a primeira fase da construção resultou bem, lá está, boa exibição dos centrais, mostram que podem estar confortáveis nesta tática, mas o trio da frente, Di Maria, Rafa e Gonçalo Guedes, em conjunto não conseguiu criar qualquer tipo de desequilíbrio. Acham que o Guedes jogou porque nós demos aqui o alerta na semana passada? Sim. Foi o Piquenho, e agora nós estamos a influenciar já toda a cultura desportiva em Portugal. Mas sim. Agora já tem mais, mesmo assim, acho que estava ela por ela, minutos para ir no parque e minutos em campo. Já começa a equilibrar. Não, tem mais no parque. Ele jogou 45 minutos, não foi? Sim. Pois, 45. Vai em 97. Vai em 97. Sim, 97 dá pouco mais de 1h30, são 3 Moscow Mules. Aí está, pronto, lá vai ela esta para o Reels. E esta parece nem foi estudada, essa. Não. Nós temos que saber também. Também tenho que saber assim que está cheio de tato. Opa, pronto. E efetivamente este ataque não resultou. Esta tática também de retiro ao Rafa aquela posição onde estava agora naturalmente como atrás do ponta de lança, obviamente sendo um jogador solto, mas agora estava com maior inclinação para a largura. E depois há outra questão em que tu jogares com o Neves e com o Osnes nas alas. É que ambos vão puxar para dentro. Não dá profundidade. O Di Maria e o Rafa... O Neves menos, mas... Sim, o Neves menos, mas... Mas não é um jogador de fazer a linha toda. Não, e depois tens o Di Maria e o Rafa que estão a jogar de pé trocado e que também vão para dentro. Ou seja, o Benfica perde completamente a largura. Perde completamente a largura e depois, consequentemente, a profundidade. Ele, acho que ao intervalo pensa bem, não é? Portanto, o Guedes não estava a resultar, portanto, acho que até podia ter tirado mais facilmente o Rafa, mas lá está esta história de que ele não abdica dos seus discípulos, portanto, podia ter perfeitamente recuado o Guedes. Mas o Guedes não, eu reparei, pelo menos em 2 lances, a forma como ele, há 2 abordagens ele ao lance que são, para mim, definem e apresentam a forma que o Guedes está. Há uma que ele desiste do lance, ou seja, algo estranho no jogador como o Guedes, sempre foi fuçanga de andar atrás, e há outra que ele é completamente antecipado por um jogador e vê-se a cara e a cara de exaustão, roto. Isto com meia hora jogada. Isto mostra bem o ritmo em que o jogador se encontra. Portanto, eu acho que ele tirou uma questão física. Sim, acredito. Mas pronto, e bem ao intervalo a perceber que o Benfica beneficiaria mais de ter um ponta de lança, ter uma referência na área. Mesmo sendo quem é. Porque jogando com 3 avançados, temos que perceber isto. Não pode ser 3 avançados. Por isso é que eu não gosto muito quando o Sporting, por exemplo, jogava com um ataque móvel nesta tática em que joga. Perde-se uma referência. Perde uma referência e, ou seja, tu se tiveres 3 jogadores na frente
que querem é, como o Rafa, por exemplo, o Rafa e o Guedes, quer é a bola na frente, quer é a profundidade, quer é a bola no espaço. O Di Maria é menos assim. Tens de ter um Paulinho, tens de ter um Guilherme, ou seja, tem de amortecer a bola. Para segurar um central? Não, para fazer o apoio e depois alguém poder ir na ruptura, desbloquear ali espaços, não é? Montar a defesa. Não podes ter 3 jogadores que fazem o mesmo os 3, com as vidas diferentes. Concordo. Pá, tirando aquele ataque de Espanha e do Barcelona, tipo... Mas são campeonatos muito diferentes. E que eram jogadores que eram dos melhores mas aí, à época, nunca havia esse sistema. Para mais quando tu não tens dinâmicas trabalhadas nesse havia essa sentido. diferença. Sim, a primeira vez estavam a jogar. O que fez resultar tão bem esse falso 9 e essa questão do falso 9 é que, olhando para esse Barcelona e para essa Espanha, eles ocupavam completamente o meio campo do adversário e aquilo era quase como uma armadilha. Portanto, a bola andava ali, passava lá para o outro, trocas posicionais e aquilo era o passo mortífero, era a esperar a desmarcação de um. Portanto, e para já nem necessitavam ter uma referência, porque não era bombear bolas para a área, não dependiam disso. E mesmo assim tinha um El Ninho como o Torres, que por vezes foi aparecendo, chegou a marcar um gol numa final no Europeu. Sim, mas estamos a falar mais à frente, 2012 já não era tanto o Fernando Torres. Mas ainda lá estava. Sim, mas não era já a figura. Ou seja, isso tinham soluções também para desmontar, sim. quando precisavam. Pronto, mas isto para dizer que, só para concluir as minhas notas sobre o jogo, um momento, acho que caricato no final, portanto, acabar com os 3 pontos de lança em campo, quando podia ter dado a oportunidade ao Tiago Gouveia, portanto, mete o Tengsted, o Cabral e o Musa. Não é o momento para falar do teu agenciado. Não, mas não é caricato acabar com os 3 pontos, é que nem sequer estava a perder, estava a ganhar 2-0, ou seja, pronto, foi assim, é um momento que não é muito... Mas é que juntos é a única forma de fazer um. Se for por aí, os 3 não fazem bem. Sim, foi algo que me ficou. E depois o gol do Benfica, mais uma vez, mostra aquilo também que o Benfica depende agora muito mais dos rasgos individuais de um jogador. Era a única coisa que eu tinha de dizer sobre este jogo para adicionar, era isto. Só depende de rasgos Estamos em sintonia hoje. Sim, está tudo em sintonia. Mas pronto, pronto, volto também, quero reiterar novamente que é sempre bom rever o Ruben Ribeiro, o predestinado de Jorge Jesus. E pronto, acho que ele chega ao Sporting, joga um dia depois contra o Aves. Sim. Faz uma assistência para o base doce, nunca mais ia fazer nada de jeito. Sim. Uma assistência boa, diga-se. Um jogo criativo. Mas pronto, foi isso. Foi um Chaves que pouco incomodou. Vocês também. repararam na primeira parte um remate que ele manda para a bancada? O Ruben Ribeiro. Já não me lembro. O Rui Ribeiro. Pronto, ele manda, e estava Carlos Brito à conversa. E o Carlos Brito? Estava Carlos Brito à... Tens que ver isto. O Carlos Brito usa muitas expressões fora da caixa e depois diz, passa a expressão. Ou se me permitem a expressão, está sempre a dizer isto. E ele tem uma saída que é... Foi para a bancada, mas ele não chuta mal. Ele habitualmente não chuta mal. Passa a expressão. Epá, eu estou a analisar o lance e parece-me que ele não queria chutar. Chuta por chutar! Ele não queria Pior. Ainda é pior. Essa não queria estar em Para gozar. Está bem, e concluímos aqui com o Ruben Ribeiro esta análise ao Benfica e passamos... Ruben, grande abraço e se quiser estar aqui sentado connosco, Estás à vontade. Mas nos chutes. Vamos a chaves. As bolas são para ficar quietas. E vamos a chaves também. Tem que ficar aqui o convite. Autoconvite para irmos a chaves. É a proposta. Pronto, vamos passar então agora ao Sporting. O Sporting que tem uma vitória bastante tanto emocional, no contexto em que foi. Uma vitória importante. Zé, fala-nos lá um bocadinho do jogo. Não, olha, acima de tudo, foi um grande jogo de futebol. Acho que isso é que é de salientar. Quem foi ao estádio e quem viu em casa ou no café não ficou certamente desiludido se estava à espera de ver um bom espetáculo de futebol. Acho que o Sporting ganhou com toda a justiça. Como muita gente, os jornalistas na conferência de imprensa perguntaram ao Ruben Amorim porque é que o Sporting está sempre a perder o controle do jogo. Tipo, ali em 5, 10 minutos perde o controle do jogo. Eu não concordo com isso. E o Ruben Amorim disse que não concordava, pelo menos neste jogo disse que não concordava, e eu concordo com o que o Ruben Amorim disse, que o Sporting nunca perdeu o controle do jogo. Teve um lance fortuito que dá um penalti caricato, que é o Coates com a mão num carrinho, um penalti claríssimo, aliás. Tem logo numa bola bombeada na frente, numa saída rápida, o Coates, mais uma vez, nota-se que está um pouco abaixo fisicamente, deixa o avançado nas costas e tem uma grande finalização, o Kikas. Já vais falar sobre ele a seguir, não é? Já. E depois o Sporting volta a ter ou seja, como sempre teve o controle do jogo, volta a assumir o jogo normalmente. Naturalmente. E eu estava em Alvalade, o Ricardo também, tu também estavas? Eu estava no autocarro a caminho a ver no telemóvel. Portanto, não foi no restaurante, não foi em casa, nem no estádio. Nos parece.
Foi na Rede Expressos. Em Alvalade não se sentia um fervilhar, um desagrado, que porcaria de jogo, não sentia isso, sentia-se o estádio relativamente calmo e até a apoiar nós muito a vimos em equipa. sítios diferentes. Não, ou seja, pelo menos na Tem minha outra zona. interpretação. E o Ruben Amorim falou disso, ou seja, os adeptos, o que aconteceria o ano passado era começarem a cantar cânticos para varandas, começarem a dizer joguem ou suem a camisola, não sei o quê. A equipa aqui apoiou, sofremos o segundo gol, o Sporting sofreu o segundo gol e a Claque começou de imediato a cantar cânticos de apoio ao Sporting, acho que isso foi bonito. Porque o Sporting demonstrava que estava em controle e que mais cedo ou mais tarde iria regularizar a situação. E assim fez, com o lance de magia do Edwards, mais um grande gol. O Edwards, que até aos 71 minutos, quando faz um gol, deu uma lição de como definir mal e pessimamente nos lances individuais. Aí teve um rasbulhantismo, estes jogadores também são feitos disto, estes desequilibradores. Maradoniano, exatamente, passou pelas minhas contas, porque deixou 4, 5 jogadores fora da jogada. Mais o guarda-redes. Mais o A meia guarda-redes, equipa. excluindo o guarda-redes. António Filipe. Que eu E achei depois- parecido com o Sérgio Vieira. Depois estava a ver a conferência de imprensa de um e a cara do outro. Achei parecidos. Estava à porta. E depois também tem um bom lance no 3-2. Faz assistência. Destacar aqui, talvez, 4 peças do Sporting. O Bragança tem um jogo positivo, a meu ver. Ele que é olhado por estes dias com alguma desconfiança em Alvalade. Até nós já aqui desconfiámos dele um bocado. Foi um jogo positivo, lá está, é um jogo em que, enquanto o Sporting tem a bola, enquanto lhe dá a oportunidade para ser ele a pautar o jogo, a distribuir o jogo, é um jogador que faz isso muito, muito bem, joga muito bem a primeiro toque, recebe bem a bola no ar, no chão, tem boa visão de jogo. Obviamente, quando a missão é defender e correr atrás e pressionar, evidencia bastantes dificuldades. Ontem o Yulman muitas vezes fazia a pressão do lado esquerdo, porque o Nuno Santos ficava com o extremo do Estrela da Amadora, e o meio campo do Sporting era um zero autêntico, e muitas vezes havia o Gaspar, o Miguel Lopes, os médios centros, o Aloísio, a seguir pelo meio campo, a correr pelo alvo do meio campo. Porque o Bragança não tem essa capacidade, isso também tem que ser dito, mas fez um jogo muito bom com bola, marcou um gol, e destacar aqui o Yulman, nós vamos mostrar aqui a imagem, que hoje fui ver os dados dele na Goal Point. Tem 3 passos para finalização, 89% de eficácia de passe, 12 passos progressivos, 9 ações no meio campo adversário, 5 desarmes, 2 interseções e 9 recuperações de posse. Isto são números avassaladores para este jogador, que também, e comentava isso ontem com o Ricardo, ouvi dizer aí num programa de futebol, que o Inácio pode dar muito mais a médio defensivo do que o Yulman. Quem é que disse isso? Futebol é momento. Um abrilhantado. Parabéns. Eu discordo de forma veemente. Acho que o Yulman ontem faz um jogo e mostra o que é ser um médio centro, não um médio defensivo só, mas um médio centro, num jogo com estes contornos difíceis e a jogar a 2 com um que não defende. Mas foi no Futebol em Momento esta semana ou já foi há mais tempo? Foi a seguir ao jogo do Será que a seguir à Taça da Liga? Porque o Gonçalo Inácio jogou defensivo. Tem todo respeito à opinião, mas não tem cabimento, a meu ver. O Yulman é um jogador que defende bem, ataca bem, joga bem para a frente, recupera muitas bolas, é muito agressivo e não percebo como é que se pode descurar a importância deste jogador no Sporting atual. O Gyökeres faz um jogo muito bom também, apesar de não marcar, faz 2 assistências, imensos arranques na frente. Foi sempre o apoio do Sporting na fase no último terço. E acho que é um Sporting que evidencia que tem alguma força, até alguma força anímica que tem faltado nos últimos anos, para superar estas dificuldades que vão aparecendo durante o jogo. Embora ainda não seja um Sporting plenamente controlador do jogo. Uhum. Sim, concordo com aquilo que foste dizendo. É assim, e para não estar a insistir na mesma tecla daquilo que foste dizer, tentar dizer aqui algumas notas que eu também tirei ao jogo. E tu disseste que o Ruben Amorim diz que nunca perdeu o controle do jogo. Eu concordo com isso, mas a questão não está no controle do jogo, está o Sporting, e o próprio Ruben Amorim muitas vezes também diz isto, falha no momento de atacar, portanto, ou de tentar segurar o resultado através de um gol que dê segurança, num segundo gol que dê segurança à equipe. E a questão é, porque é que isto não acontece? Porque o Sporting, e muito isto acontece várias vezes e já não é de agora, o Sporting marca o primeiro gol e baixa o ritmo do jogo. Ou seja, há um controle óbvio, porque o Sporting tem mais posse, mas baixando o ritmo, depois também acaba por se expor muito mais às transições rápidas do adversário. E nisso o Estrela da Amadora é muito forte. Aliás, dar os parabéns ao Sérgio Vieira, porque causou problemas aos três grandes, podia claramente ter retirado pontos a qualquer um deles,
E depois tem uma equipa que, apesar de ter um orçamento baixíssimo, eu não sei se não é o orçamento mais baixo da Primeira Liga, tem uma equipa que, apesar de, lá está, individualmente não ser nada de extraordinário, consegue ter uma identidade que a mantém fiel. Portanto, ou seja, é uma equipa muito organizada defensivamente e depois transita muito bem rápido. E o Sporting, e ontem o Coates, eu acho que não estaria... É estranho que esteja nas condições físicas, porque o Coates levou as bolas na profundidade com bastante facilidade, inclusive no segundo golo é gritante a falta a perda de noção de espaço que ele tem. E uma coisa que ele nunca acontece, que é fixar-se na bola e deixar o jogador passar. Não? E portanto, eu aí tenho que se dar, e depois há um golo do Kikas, que eu também aproveito para trazer aqui esta notícia de quando o Kikas foi referenciado pelo Sporting como uma opção low cost para substituir o Bas Dost. Portanto, low cost parecidos, não é? Sim, com bastante parecido. Tenho aqui recordar esta notícia e que foi muito veiculada na altura. Mas isto para dizer que o Ruben Amorim depois, e acho que para mim é o momento-chave deste jogo, é quando o Amorim mexe no jogo e deu uma lição do bem substituir para quem queira tirar notas. Aliás, teve lá o Roberto Martínez, que espero que tenha tirado algum tipo de notas. Já me estou a tirar as minhas. Tenha tirado algum tipo de notas para isso, porque além de fugir àquela tradição. Estamos a perder, tens que ter avançado. Tem que meter avançados. Se repararem, as primeiras 3 substituições, ele retira 2 centrais e mete 2 centrais. Precisamente percebendo uma coisa e que... o Trincão também entra ao mesmo tempo. Sim, e tira os Gaio. Sim, era isso. Mas os outros 2 são centrais. E ele percebe, e isto aqui é óbvio que... Ele percebe uma coisa óbvia, que é como é que eu hei de ir para cima do adversário que transita muito bem rápido, quando os centrais que eu tenho neste momento em campo não me estão a assegurar o controle da profundidade, nomeadamente o Mateus Reis e o Coates. E eu aí estava no estádio, ouvi muita contestação, mas estamos a perder, vai pôr 2 centrais. Sim, ou seja, isto aqui... Estou atrás de mim, não se cala. A gente sabe pouco também, não é? Portanto, isto mostra bem ou seja, as primeiras 3 é esta, ele quer primeiro segurar a equipa em termos defensivos, equilibrar a equipa, mete o Inácio e o Sant Just, ou seja, tira o próprio Gaio pensando que o Sant Just poderia dar alguma dimensão física ao corredor, não tem o Catam, mete o Trincão a fazer a ala direita de pé trocado. E depois, logicamente, depois coloca o Paulinho, mas o Sporting aí consegue crescer no jogo de uma forma, e para já mostra que o Gonçalo Inácio é imprescindível no Sporting neste momento, ganhou um estatuto que lá está, o Inácio que neste momento se vê a jogar não é o Inácio de há 1 ano e meio atrás, era um jogador que tu vias ainda debilidades. Até há um ano meteu água em casa quando foi com a Eintracht, a eliminação, por exemplo. Hoje em dia é um jogador muito mais maduro. Um jogador imprescindível para o Sporting. Muito mais maduro. Sim. Mas isso é verdade. Neste momento é um elemento de liderança do Sporting e que é imprescindível ao sistema tático. E depois o Sant Justo acaba por entrar muito bem. Aliás, toda a gente está a falar do golo do Edwards, mas no golo do Edwards eu queria que vocês olhassem para ali. O Sant Justo gosta tanto de correr que é ele quem ganha ali o cabeceamento. E agora reparem quem é que vai buscar a bola ao fundo da baliza. Quem é que vai buscar a bola ao fundo da baliza? É o Sant Justo, vai buscar a bola ao fundo da baliza para repor no meio campo. Portanto, o Sant Justo, eu se calhar aconselhava-te a não correr tanto quando não é necessário, porque tu realmente de meia hora costumas-te lesionar. Portanto, é melhor poupar-te neste tipo de momentos. A correr bem. Pronto, é um conselho de médico. Se quiser, se calhar poupa-te um bocadinho para isso. Não estranhos. Mas sim, é um pormenor interessante desse golo. Depois o Paulinho acaba por conseguir resolver, mostra também muito daquilo que é o facto de haver 2 referências na área e aliás, uma defesa que está muito concentrada num Guiocas acaba por se desligar um bocado daquilo que é o Paulinho. Já é o jogador talismã deste Sport. Olhando até para as torres que eram os centrais do Estrela da Amadora, ou seja, a vez que aparece mesmo fora do radar dos centrais do Estrela da Amadora. O Gaspar, que é um grande jogador, ele faz um grande jogo. Sim, ia dizer isso mesmo também, que o Gaspar é claramente um jogador acima do nível médio daquela equipa, é um jogador que vai certamente dar um salto qualitativo no fim desta época. Outra revelação deste campeonato, um jogador, além da técnica, é um jogador rápido, é um jogador que posiciona muito bem, muito forte nos duelos, forte a controlar a profundidade. Portanto, acredito que vai ser um jogador que também não vai ficar muito tempo neste Estrela. Mas, mais uma vez, dar os parabéns ao Sérgio Vieira, não é toda a gente que vai marcar 2 golos de Alvalade, precisamente, e mostra bem o que é, portanto, o resultado de uma tática e de um planeamento, porque lá está, o Estrela da Amadora não criou tanto, mas quando criou foi incisivo e conseguiu incomodar o Sporting. Só dizer que os golos de Paulinho são responsáveis por 30% dos pontos do Sporting no campeonato, o que é também um dado tornou-se um jogador decisivo quando, portanto, muitos dos gols dele... até. Sim.
É que mais do número de golos que marcados são a importância deles. Porque, Claro, é por exemplo, decisivo, sim. por exemplo, o Paulo no ano passado fez 15 golos, mas 10 foram na Taça da Liga, ou 9, ou Este seja... ano já fez 5 só na Liga Sim, sim. e igualou o registro do ano passado todo. Portanto, é também deixar este registro e só deixar também o registro de 2 jogos muito bem conseguidos do Trincão. Portanto, a aproveitar um bocado a lesão do Está a Cata. começar a deixar a mochila em casa. Pode ser também uma boa opção para o Sporting. Mas pronto, dar aqui também só perguntar ao Duarte se está bem. Estás bem, Duarte? Não estou nada bem. Não, é que vimos ali o Braga dar 6-1 ao Portimonense. Eu vi o jogo. Numa parte. Eu vi o jogo. Pá, não vi o Hélio Varela, como está pena minha. Eu gostava de falar muito de Sporting, se puder. Pois eu esqueci-me de ti. Desculpa lá. Somos muitos. tirar notas? Somos muitos. É Não, tu hoje tens acrescentado muito. Tu hoje tens sido incisivo. Eu acho que estás sempre aqui. Mas vá, força. É rápido, também não para tirar muito tempo. Também estive no estádio, acho que estava um grande ambiente. Acho que a Alvalade este ano está com um ambiente melhor do que costuma estar. Noutros anos, também o futebol praticado assim o justifica. Agradecer à Betano pelos bilhetes, foi por isso que estive lá presente. Acho que o Sporting, mais uma vez, já tinha dito isto na semana passada e volta a acrescentar esta semana. Isto é o chamado jogar a campeão, são vitórias a campeão. Jogar com... sem se desconcentrarem, o resultado teve em causa. Faltava pouco tempo para jogar, faltava cerca de meia hora quando eles fazem quando o Estrela faz o 2-1 e mesmo assim, era o que tu dizias, o estádio houve Alguma insatisfação, como eu acho. e alguma insegurança, mas o que é certo é que não o suficiente para ser ruidoso. Não havia assobios quando se perdia a bola. Nem para passar isso aos jogadores. Notas muito rápidas. Destacar, como você... antes disso, também destacar o apoio dos adeptos do Estrela em Alvalade, que foram em força, estava lá muita gente e também eles muito ruidosos no bom sentido. Olha, lembrei-me de uma, espero que tu a digas. Mas diz, eu quero ouvir. Queria só destacar do lado do Estrela também Gaspar, como vocês falaram, até na forma como ele recebe as bolas, quando vem uma bola a saltitar e ele está dentro da área, o pormenor dele meter as mãos atrás das costas, a experiência também de um central, muito interessante. Kikas igualmente. Não vou acrescentar para não tirar mais tempo, concordo com tudo o que vocês disseram. Do lado do Sporting, eu sou um fã de Illman, como já se percebeu. No estádio pude reforçar aquilo que eu já tinha dito aqui, que é o jogar a primeiro toque. É uma coisa que é tão simples, mas vê-se tão pouco, que é receber, sabe, tem um radar na cabeça, sabe quem é que está livre e mete a bola de primeira. Edwards, um jogo nada especial, mas uma jogada absolutamente maradoniana, como vocês apelidaram. Guioqueras não marcou, mas está presente em 2 dos golos. Queria só dar aqui uma nota para depois metemos isto em pós-produção, se houver oportunidade, do Mais Futebol ter noticiado que o Benfica em janeiro o recusou. Bragança, feliz pelo golo, ainda que eu acho que não seja um jogador ao nível daquilo Bragança. Não, fico feliz por ele. Como é lógico que vejo um jogador que é talentoso, mas que eu acho que lhe falta muita intensidade para ser um jogador top, como aqueles pés merecem que ele seja. Acho que lhe falta essa agressividade, no bom sentido, essa intensidade. Quanto ao Eminem de Alvalade, Nuno Santos, também muito importante, quer no processo defensivo, quer no processo ofensivo, e na ligação aos adeptos, viu muitas vezes a pedir o apoio, sobretudo quando estava a perder junto dos adeptos. Isso é muito importante. Mas eu por acaso vou ter que discordar contigo. E só para Deixa-me só uma vez este episódio. É que o Nuno Santos, eu acho que em nível ofensivo este ano está completamente desastroso. Pronto, é que ele não há... Não, porque assim também vimos ano passado que foi uma coisa... Sim, mas tu vês que as ações dele, os cruzamentos, sim, é tudo... Está muito exuberante. Tem lá umas trivelas sempre para ninhures... Muitas já marcou um gol para a direita, não podemos estar a falar mal. Mas sim, desculpa para concordar, acho que a peça-chave, o momento decisivo neste jogo é a substituição, a entrada dos 2 centrais e do Trincão. Acho que isso é um banho tático que o Rubén Amorim dá não só ao treinador do Estrela, que não tem culpa nenhuma disso, não tinha argumentos para contrariar, mas sobretudo àquilo que são os teóricos do futebol. Acho que foi inteligentíssimo. Ver que o Coates está menos bem, já está amarelado, precisa de dar intensidade ao jogo, precisa dar velocidade ao jogo e lembra-se de 2 centrais. Achei isso. Ainda que Gonçalo Inácio não é titular, porque estava à bica para falhar o jogo na Luz, e por isso é que à partida foi por isso que não foi titular. Ainda que depois digam que são os problemas físicos, queremos... À partida foi por isso. Foi por isso. E depois uma nota para Paulinho, que foi decisivo, e quando ele mostra os dentes, eles até tremem. Não tens mais nenhuma?
Não, Então, olha, não porque tá- quero. Não, mas quero era ceder só, eu muito. só queria que disseste isso, que é sempre bom ver também o Miguel Lopes. Falámos disso ontem. Epá, Se emocionou. que já não tem o beijinho aqui. Aquele beijinho à Marco Pasteleiro ele já não tem. Ele tinha aquele beijinho à Marco Pasteleiro. Sempre bom ver Miguel Lopes, internacional português, Emocionou- foi ao ano emocionou-se 2012. muito ontem, emocionou-se muito ontem no estádio, na flash interview. Ah, que era, não? era o clube do coração dele, o clube do pai. E o os pai dois já faleceu. apartamentos que ele tem na Amadora, se calhar foram para os que se foram. Se calhar. Então, um abraço também para o Miguel Ele na Lopes. clube do Turquia, ele ganhou pai muito dinheiro na e, Turquia. Um grande ele abraço para o teve Miguel uma Lopes. flash E para o interview Nuno muito Lopes, que é não o ator, mas o Nuno Lopes, que Irmão. é irmão gêmeo de Miguel Lopes. Sim, sim. Mas pronto, vamos passar então à lotaria do penalti. Lotaria do penalti. Bem, mais uma lotaria do penalti. Hoje aqui o nosso árbitro vai ser Ricardo Quinteiro. Portanto, Ricardo, conta-nos o teu jogo e solta. Bem, acho que sou sempre eu que sou aqui humilhado, que nunca sei as coisas. Não, o Zé que ganha a toda a gente. Trouxe aqui mandaram-me esta publicação e eu achei que podia fazer um jogo com isto para vos apresentar. Também estamos em semana que houve uma grande vitória na Libertadores do Fluminense e eu que simpatizo muito com o Marcelo e dou-vos já esta. Marcelo. Já vi tudo. Já vi tudo também. Já vi tudo. Eu trago aqui um jogo que é... Vocês têm que adivinhar... eu vou-vos dar os dois clubes pelo qual o jogador em causa passou e esse Vai estar os dois clubes? jogador... Vocês têm que adivinhar qual é que é o jogador que venceu, quer a Libertadores, quer a Liga dos Campeões. Libertadores e Champions. Então, mas não queres deixar-nos tentar sem ajudas primeiro? Então, mas Mete aí o nome, tu dás-nos 10 segundos a cada um. 10 segundos é muito. eu tenho que te dar os clubes sempre. Então, mas eu já sei aqui 2 ou 3 à bica, já pensei. Ai, que é já de cabeça? Mas se Eu fizermos tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ele pode dizer 8, os 9, clubes e nós temos que adivinhar. 10. Então, Tenho mas assim, 10. mas Mais nós rápido- apuramos quem é que vai o mais ganhar. rápido a adivinhar. Não é? Se eu for mais rápido num, tenho É que mais. nós não temos VAR. O VAR é só... Vai ao quintal. Querem pelo mais rápido? Podia ser ping-pong, ou sim, quiseres. Vai. Então vá. Esta é a que eu dei, portanto é o mais rápido a dizer. Real Fluminense, Marcelo. empate técnico. Não, o Não pareceu. Não parece tão VAR. Também 3 segundos de diferença. Isto é um VAR. É assim que ele mete as linhas. Olha, o Sporting tem mais 2 pontos esta vez nas linhas. Vai lá. Santos-Barcelona. Neymar. Corto. Barcelona-Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Mineiro? Posso ajudar 2006-2013 respectivamente. Ronaldinho. Certo. River Plate City. T10. O que é que disseram? Alvarez? Alvarez. Pois não é River Plate. O Tevez é a boca. Pois é. Boca United. T10. Certo. Nada. Chelsea-Flamengo. David Luiz. Achei que isso ia ser um bocadinho mais difícil. São Paulo, AC Milan. São Paulo AC Milan. Rubim? São Paulo AC Milan. E pelo São Paulo ganhou duas, uma em 92 e outra em 93. Cafu. Certo. 92, só podia. Boca Inter. Boca Inter. Milito? Não. Samuel. Samuel. Ninguém sabe quanto é que está o resultado, mas Já se perdeu, mas o quanto está a ganhar para ir por Mas 3. faz conta Tá de zero, zero. isso. Quem marcar ganha. é isso. Chelsea-Palmeiras. Chelsea Palmeiras. Chelsea e Palmeiras. Por esta ordem. Ganhou primeiro no Chelsea. E Palmeiras. Se puderem, agora- vão subscrevendo o canal, deixando o like, Chelsea, Palmeiras. essas coisas básicas que vão Palmeiras. ajudando a malta. Chelsea. E também aceito MBWays, também estão à vontade. Chelsea e Olha Palmeiras. que esta Mas eu aqui- sei que há, eu sei que há. Oh, há de haver. 2012, 2020. Respectivamente. 2012, 2020. Quem é que 12 Chelsea. Não. Do Chelsea? Espera lá, na equipa do Abel. Exato, na equipa do Abel.
Do Abel? Abel Ferreira, só chamar. Abel era quando era jogador de futebol. Epá, mas assim gajos europeus lá, quem é que era? Era o Filipe Melo? Era o... Não te consigo ouvir, Duarte. Mas se quiseres participar... Se queres dar esta, já que nós não estamos? Não é assim que se diz, mas... Ramírez. Ramírez. Um ponto para o Duarte. Ainda há mais? Há mais um, para fechar. Este é muito fácil, vou-vos só dar um, que é... Bayern. Rafinha. E foi mais uma lotaria Mas de espera lá. penalti. Deixa-me pensar. Não há mais nenhum? Opa, isto foi uma cena do 4-3-3. Podem todos jogar em casa com os vossos amigos, namorados ou Não, não há namoradas. mais nada, não há mais nada. E se houver mais, também podem deixar em comentários. E se insultos, o que quiserem, estão à vontade. Isso é que nós gostamos. Não estava aqui, mas não. Em princípio. Oh sim. O Danilo não ganhou no Real e que o Neymar não era da equipa do Neymar antes de ir para o Porto. Não sei. Talvez. Mas pronto, fica para o próximo episódio. Eu vou lavar. Não, deixa de estar o VAR. Depois metemos aqui um sininho, de certo. Estamos agora então na nossa última rúbrica, a Luvas do Ricardo, uma rúbrica patrocinada pela Duque Bell, a quem deixamos já o nosso agradecimento. E portanto hoje é a vez do Zé de trazer a sua memória. As luvas do Ricardo. Vai partidaça, ela tira, agarra Ricardo! Só falta marcar Portugal! Então, hoje no Luvas do Ricardo temos aqui o nosso Zezinho, Álvaro Pacheco. que se não me engano vai trazer uma memória com o Ricardo, mais uma vez. Com o Ricardo, mas desta vez muito triste para quem for do Sporting. Para quem é português? E para quem é português. Mas sobretudo para quem é do Sporting, porque se é do Sporting há uma grande probabilidade de ter ido ver este jogo ao Alvalade como eu, quando tinha 8 anos, e que me deixou bastante desagradável. Por acaso Estou a ainda não falar se de- percebeu o clube do Zé. Não. Porque eu também... tenho que E o do Conte. Eu dou conta que não se percebeu, mas... Eu sou do Braga. Isto é o jogo do Sporting com o CSKA de Moscou na final da Taça UEFA em 2005, em Alvalade, a final esse ano era em Alvalade. O Sporting até começa a ganhar 1-0 com um gol de Rogério. Também era um jogador Saudoso tipo, Rogério. Também era um jogador tipo Washington, jogava à média direito, médio centro, defesa Mas do outro pior. direito. Mas pior. Mas marcou um gol na final da Taça UEFA. Mas que depois, enfim, isto não vou comentar, deixou-se ultrapassar por um CSKA de Moscou que tinha jogadores que todos nós conhecemos ainda hoje em dia, o Akin Fevre na baliza, o Wagner Love na frente. Pois é, Desculpa, Wagner não, Love é era impressão o que eu ia minha dizer. ou está ali em campo o senhor que disse que o Inácio jogava melhor a trinco do que o Willman? Não. Eu não sei quem foi, portanto. Eu também tenho aqui o link para o line-up, já podemos pôr a seguir, não te preocupes. Já fomos a seguir. E neste jogo o Sporting começa a marcar pelo Rogério, depois sofre 3 golos, enfim, que 2 deles são muito consentidos. Tem este falhanço incrível. Tem este falhanço incrível do jogo também do Rogério, que com a baliza aberta mandava lá ao posto. E depois sofre 3 golos, um é do Yuri Zirkov, que jogou no Chelsea, um grande jogador do futebol russo. Wagner Love. Wagner Love, Sei o cabelo roxo ou O azul. saldo. ou- Não, Já tinha. tinha. Azul. marca o azul? terceiro gol. É azul e vermelho, que era as E cores, também não é? do Berezutski, um dos Berezutskis, diziam os Berezutski. Clássicos, clássicos. Que também marcou um gol. Também tinha o Ignacevich. Sabes que eu tinha bué cromos repetidos dos Berezutski na Até candidatura são 2008. dois. Até chateava, pá. São Pois, dois, é que ainda é, por cima. é provável teres. Não, e depois bastava ter só um, podia ter 2 repetidos no mesmo e colavas. E foi uma semana trágica para o Sporting. Em que perde o possível campeonato e perde, em Alva- e perde na a Taça Luz. UEFA. Eu fui ver este jogo, parecia uma vitória cantada, o Sporting tinha ganho ao Newcastle com um grande brilho, na meia-final ou nos quartos de final. Parecia uma vitória cantada, ninguém desconfiava que o Sporting ia ser campeão da Taça UEFA. Em casa. Em casa, e com um grande apoio dos adeptos teve este resultado que deu um pouco lastro a esta ideia do peseiro, pé frio, que tanto perdeu um campeonato, perdeu a Taça UEFA na mesma semana e pronto, é esta memória. E só ganhou uma taça de liga na carreira. Exato. E é uma memória triste, mas é uma memória que também importa lembrar. Foi um momento também algo histórico, o Sport deixar uma final da Taça UEFA, acho que foi um momento bonito. Não conseguiu chegar lá, pode ser que este ano faça um brilharete. quem sabe. Eu lembro-me do jogo com o Newcastle, lembro-me do jogo. Desculpa, podes só pôr o link Lembras-te na, do line-up? na rua, na Alberto Sampaio, aquela desportiva que havia lá? Sim.
Havia lá uma desportiva. Sim, Tinha sim. uma televisãozinha, eu lembro de estar lá a comprar tipo, coisas com a minha mãe, não sei o quê. Mas que era a Rox. Mas deixa estar. Se não era a Rox, eu acho que não era a Rox, era outra, que tinha, era uma multimarca. Ainda havia antes. E que tinha uma televisãozinha, eu lembro de ver parte desse jogo, do Sporting Newcastle. Eu fui jogar ao Alvalade também. 4-1, não foi? 4-1. Lembro de ver parte desse jogo. Mas sim. Fui ver jogar ao Alvalade também. Nessa desportiva, a comprar para aí umas loto ou uma coisa desse género. Se usava muito na altura. Só para reavivarmos o 11 do Sporting neste jogo, também é interessante ver isso. É mais assim, é o primeiro link que eu pus. Exatamente. Ricardo na baliza. O saudoso Ricardo está na nossa rúbrica. O teu ídolo Ali o nosso amigo está ali, fã do Inácio. E Vicolites. número 8, E capitão. Vicolites no CSKA, sim, um grande jogador também. Wagner Love. Zirkov ainda é uma criança. Marcou um dos gols. Miguel Garcia. Ignacevic Olha, Miguel Garcia também. estava ontem em Alvalade. Sabes ao lado de quem? Primeiro bebê Proveta. Carlos Saleiro. Carlos Saleiro. Um abraço para o Carlos Saleiro, se quiseres cá vir abraço. também. E Miguel Garcia também. Do Alá, por isso é. do Alá. Ricardo na baliza, Miguel Garcia na direita, é Nacarira. E Beto centrais, à esquerda o Telho, grande lateral esquerdo. Rockenbach, Moutinho, Pedro Barbosa e Rogério no meio campo, Lietson e Sapinto na frente. Foi Quem é este que 11 do entrou? Sporting. Entrou o Dualá, E o do Alá uma vez ficou com os rins do entrou o Luizão. Maios Nicolai e entrou o Viano. Que é o Carvalho, 7. CSKA de Moscou. O Carvalho... Mário? Isso é o Mário não, Fernandes. isso era o Mário Fernandes. Pronto, não ficar sei em quem era o incógnita do Carvalho. Acho que não dá para clicar. Tá? Não, deixa estar. Ficar em Já vamos incógnita ver do assim. Carvalho. Pronto, Para um abraço também para ele, se quiseres Era cá um vir. histórico. Também, o Carvalho. Dá para todos. Basta ter falado português também. É isso. E o Wagner. Também Mas gostava sim. muito. Aqui a nossa Aninha vai pôr aqui o Carvalho. Daniel Carvalho. Olha. Brasileiro. Brasileiro, 40 anos. Sim, senhor. Um abraço para o Daniel Carvalho. Pronto, era isto. Era a minha- E pronto, é era a assim minha que concluímos memória. este Triste, episódio. mas memorável, não é mesmo? É isso. Um grande abraço para todos. Agradecer aos nossos patrocinadores, Betano, Amen, Duque Bel, que patrocina Esta rubrica. esta rúbrica, precisamente. a rubrica patrocinada pela Duque Bel, mais uma vez, connosco. E portanto, não perca o próximo episódio e também a nossa aparição na TVI ontem. Não tem nada, amanhã que é ontem, amanhã para vocês. E portanto, olha, Oh, quando não vamos dormir nadinha. um abraço, temos que ir dormir que amanhã é SIC. Ah, é SIC. Desculpa, Cristina. Até amanhã, não foi de propósito. Lá estão, até amanhã. RTP amanhã. Tchau, tchau. Mais 3 indivíduos e à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.